Vai parecer clichê porque eu falo isso antes de todos os vídeos, mas todas as palavras que eu compartilho aqui, elas falam primeiro comigo e depois vou partilhar o meu alimento, né? Porque é assim que a gente faz, a gente divide a nossa comida para que todo mundo seja sustentado. Então, da mesma forma que eu fui quebrantada e que a faca de dois gumes tacou aqui, eu espero que seja uma mensagem que te faça crescer e que te faça amadurecer ainda mais na fé. Começando com aquele versículo sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração, a gente tem uma questão de tradução que pega muito quando a gente lê a nossa Bíblia hoje. Então, coração significa mente, mas também significa pensamentos. E às vezes a gente acha que a gente tá forte. Então, tipo, imagina, isso aí não vai me atingir. Imagina. Só que aquele que tá em pé, cuide para que não caia. E aí, por algumas atitudes sem pensar assim, pensando, mas sem pensar da maneira correta, a gente acaba caindo em erros, a gente acaba tomando decisões erradas e precipitadas. Então, acho que o principal conselho, a principal palavra que veio para mim hoje é sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, guarde a tua mente, guarde seus pensamentos. Porque se a gente se enche de autoconfiança, de não, eu estou muito crente agora, eu consigo tudo, pode me mandar qualquer tentação porque eu não caio, eu dou conta, manda aqui, que eu aguento. Só que a gente precisa aprender a policiar ainda mais os nossos pensamentos, porque quando se fala de coração, se diz a respeito das emoções, claro, mas os nossos pensamentos, eles nascem antes, então eles precedem antes. E o que precedem antes ficou redundante, mas eles precedem as nossas ações, os nossos comportamentos. E aí, dentro da psicologia, a gente tem um conceito muito interessante que é de crenças. Como que a gente forma uma crença dentro da nossa cabeça? A gente repete várias vezes alguma coisa e aí o caminho neural, porque vocês sabem que dentro do nosso cérebro tem vários neurônios, o caminho neural é como se fosse uma estradinha onde várias pessoas passam. Aquele caminho ele vai ficar mais fácil de passarem ali. Então as pessoas vão acabar passando mais vezes por ali. E quando a gente tem um determinado pensamento várias e várias e várias vezes, aquilo vai se transformando uma crença. Então quando eu digo para você, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde seus pensamentos, tem muito esse intuito de proteja-se, não confie tanto em você, não acredite tanto que você está de pé, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, olhe para você, mas olhe como alguém, uma criatura caída que precisa de ajuda. Só que não olhe para você também como uma pessoa assim, coitada, vítima de tudo. Porque se você colocar isso dentro da sua cabeça e ficar repetindo isso para você, vai fazer com que esses caminhos neurais, eles fiquem ainda mais fáceis de serem atravessados. E aí, cada vez mais, você vai tendo repetições de padrões dentro da sua vida que vão fazer você viver coisas repetidas vezes até que você entenda que você precisa quebrar esse padrão. E aí, a gente entra num segundo tópico, que quando a gente pensa em quebra de padrão, a única forma de fazer isso é através do perdão. E o perdão, ele abençoa a pessoa, ele liberta de você a pessoa que te feriu, mas o principal beneficiado do perdão é a gente, porque a gente consegue seguir em frente, a gente consegue viver livre daquele peso. Então, muitas vezes é muito fácil, hoje, né? Hoje é mais fácil. É muito fácil para mim perdoar outras pessoas pelas atitudes delas, mas é muito difícil eu me perdoar pelos erros que eu cometo, pelas coisas que eu faço. Porque aquilo parece que fica me martirizando e me torturando, me torturando, me torturando. E isso vai fazendo com que caminhos neurais, eles vão sendo criados dentro da minha cabeça. E eu fico repetindo padrões enquanto eu não me perdoo. E é muito importante a gente conseguir guardar o nosso coração, guardar nossa mente, guardar as nossas emoções e nossos pensamentos disso, do nosso próprio eu. Como que eu posso olhar para uma outra pessoa e conseguir perdoar ela e eu não consigo me perdoar? Como que eu posso ter um nível de exigência tão grande comigo? E ontem, lendo a palavra, eu abri em Ezequiel, no capítulo 34, e no versículo 11, a gente tem um título dentro da minha Bíblia, que é essa aqui, que fala sobre o verdadeiro pastor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei.
como o pastor busca o seu rebanho no dia em que ele está entre as suas ovelhas, que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas, e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas no dia nublado e escuro. Então o Senhor, ele é tão misericordioso com a gente, que mesmo que a gente se perca em algum momento, ele está pronto para nos resgatar. Só que um pouco antes, a gente vê as palavras que o Senhor diz para Ezequiel, falando sobre as transgressões. Então, a Bíblia ela é recheada de promessas. E muitas pessoas se levam muito a isso, mas existem... Como que eu posso falar isso sem parecer algo tão pesado? Mas existem alguns critérios para que essas promessas, para que essas coisas aconteçam. E uma dos tópicos que é trazido em Ezequiel, no capítulo 33, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E aí ele vai discorrendo e num determinado momento ele também fala: aquele que comete a iniquidade, se ele se arrepender e se ele se arrepender verdadeiramente e corrigir os seus caminhos, ele vai ser perdoado, ele vai viver, ele não vai morrer. Só que se o justo, ele é justo por muito tempo e em algum momento ele fala assim: agora eu posso errar, né? Agora eu tenho direito, eu consigo, porque eu mereço, né? Olha tudo que eu já fiz certo até aqui. Mas não é uma competição, a gente não vive em santidade, a gente não se guarda por uma obrigação, por uma lei. A gente se guarda por amor ao sacrifício de cruz, por respeito ao que o Senhor fez, por temor. Então, trago de novo o versículo de Eclesiastes que fala: o que o Senhor faz dura para sempre. Ninguém pode tirar, ninguém pode acrescentar. E o Senhor faz dessa forma para que os homens o temam. Então, que a gente possa ter muito temor dentro do nosso coração. E quando eu falo isso para mim também. Mas que a gente consiga ter muito temor e muito respeito pelas coisas que o Senhor faz pela nossa vida. E isso tudo serve para nos proteger, porque os próprios mandamentos, as coisas que a Bíblia descreve, a ciência, ela demorou muito para chegar em vários conceitos que a Bíblia já tinha trazido. Então, é sempre muito maravilhoso partilhar disso. E eu lembro de um dia ter visto um podcast do Rodrigo Silva e ele falando, não lembro com quem, e ele disse assim: mas eu não perco por ser cristão e por ter a minha fé e por viver dessa forma, porque eu sou feliz assim. Mas se eu tiver certo, vai ter um reino, vai ter uma vida e eu vou conseguir viver isso. Então a gente age por amor, esse temor ele vem por respeito. Da mesma forma como eu sei o quanto meu Pai da Terra me ama e ele faz as coisas por mim, e eu tento sempre respeitá-lo, eu tento sempre não fazer nada para desagradá-lo, eu acho que é o mesmo respeito, deve ser o mesmo respeito e muito, infinitamente mais com o Senhor, porque é muito mais misericordioso, muito mais justo, muito mais bondoso é o nosso Pai do céu que nos criou e que nos sustenta aqui nessa terra até hoje. Então guarde o teu coração para que você não sofra, para que você não venha acreditar demais em você. Cuide dos seus pensamentos. Se começar algum pensamento de altivez de espírito ou algum pensamento que você fala, isso vai me fazer cair, já expulsa ele logo, já manda ele embora logo, porque precisamos ter cuidado com isso, precisamos guardar o nosso coração e aprender a nos guardarmos para a gente conseguir se proteger mais e mais, porque o Senhor ele cuida da gente, mas que a gente saiba ser uma ovelha inteligente que não fica se perdendo por aí toda hora, que a gente consiga viver em rebanho, que a gente consiga viver em santidade, que a gente consiga viver em amor, em paz, em congregação, que a gente consiga, sabe, viver em comunhão e agradando ao nosso Deus e fazendo aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. Então, essa é a palavra que o Senhor falou comigo hoje e falou muito comigo, inclusive, e eu sei que tenho muito a melhorar e cada dia mais eu tô buscando acertar, mas que o que eu quero deixar muito claro pra você, que é o meu maior desejo pro teu coração, é: não confie demais em você, não acredite demais em você, que você está santo, que você é justo, e aí você comete um erro e você fala, não, mas esse erro aí, tentando justificar coisas que não têm justificativa.
A gente falha e a partir do momento que a gente falha, a gente precisa tomar consciência disso, se arrepender, perdoar a pessoa que fez alguma coisa pra gente, e também saber se perdoar para que a gente consiga seguir em frente e corrigindo os nossos caminhos. Isso não nos livra da consequência, mas nos ajuda a seguir em frente. Então, eu acho que isso é o significado de guardar o nosso coração, de guardar a nossa mente, os nossos pensamentos. Então é isso, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei. Mas é isso. Hoje foi intenso, né? Hoje foi um dia.